Boa noite, caros amigos. Estamos novamente aqui na página do Facebook da Comunhão Espírita Caminho de Emaús, dando início a mais um culto do Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos. Boa noite, doutor Júlio. Boa noite, Vete, boa noite, Marcos, e boa noite a todos os nossos amigos internautas que comungam conosco esta noite o culto do nosso Evangelho. Boa noite, Marcos. Boa noite, Vete, boa noite, Júlio, e a todos aqueles que estão em casa nos assistindo nesse momento. Então, nós vamos ler Mateus, capítulo 6, de 5 a 8. Alguém gostaria de fazer a leitura? Eu estou sem a leitura, Ivete. Eu tenho aqui, Vete. Sim. Poderia fazer? Posso sim. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Muito bem. Marcos, você poderia fazer a introdução? Sim. Então, a noite de hoje, Ivete, é uma noite muito especial, né? Porque nós vamos falar sobre um assunto que, ao meu ver, é muito importante, né? O hábito da oração faz com que nós nos tornemos pessoas melhores, embora muitas vezes nós não reconhecemos isso, ou não entendemos como isso funciona, né? Eu costumo dizer que falar com Deus nos torna pessoas melhores, né? E isso faz uma grande diferença em nossa vida. Ah, mas aquele que não acredita, que não ora, ele é inferior. Não, não é inferior a ninguém. Mas aquele que cria o hábito da oração e tem por meio delas comunicar com Deus, provavelmente ele reflete melhor sobre suas ações. Muito bem. Doutor Júlio, gostaria de complementar? Gostaria sim, Ivete, gostaria de iniciar fazendo uma diferenciação entre o que é orar e o que é rezar. Nós espíritas costumamos usar mais o termo eu vou fazer uma oração e não eu vou rezar. Por quê? Porque nós entendemos que rezar é uma repetição de palavras, de algo já decorado por nós. E a oração é a expressão vocal do sentimento que tem dentro de você. Toda vez que você repete muitas vezes uma palavra, uma frase, um texto, né, ele perde o significado que lhe é próprio. Nós passamos a falar aquilo sem ter emoção, sem sentir emoção. Muitas vezes nós estamos repetindo palavras e pensando em outras coisas. Por isso que nós espíritas costumamos dizer, vamos fazer uma oração para iniciar o nosso trabalho. Vamos fazer uma oração para encerrar a nossa reunião. E nós não usamos então a palavra reza justamente por isso, por esse motivo, não é? Então, inicialmente, é isso que eu gostaria de deixar, essa distinção entre orar e rezar. Sim.
Marcos, por que nós devemos orar em segredo? Então, Ivete, Júlio, e amigos de casa. Esse capítulo em especial, Jesus ele estava se referindo a um hábito que tinha algumas pessoas daquela época, os fariseus, que oravam em praça pública, né? Ele se referia à hipocrisia daqueles que oravam para se mostrar temente ou importante na função que ele ocupava perante a sociedade ou temente a Deus, como eu iria dizer. Para o povo judeu, a oração é muito importante, ela tem um significado muito grande. Está entre as 3 principais coisas que o judeu deve fazer durante o seu dia. O judeu tem o hábito de orar de 2 a 3 vezes por dia. Daí vem o hábito da Igreja Católica também, né, de pedir oração de 3 vezes ao dia. Então, era muito importante que as pessoas vissem que aqueles fariseus que ocupavam cargos nas sinagogas, que os vissem orando. Então, eles faziam da oração não uma comunicação com Deus, mas sim um status, né? Então, nessa questão, Jesus proibiu. Proibiu não, ele não proibiu nada. Jesus, ele alertou a importância da oração feita de uma outra forma. Mas, por exemplo, nós quando oramos na... Recomendação, exato. Quando nós oramos na casa espírita, nós não nos recolhemos, nós oramos no salão de palestra, assim por diante. Quando nós estamos aqui ao término do nosso evangelho, nós fazemos uma oração e não fazemos em recolhimento. Então, depende muito da situação e da intenção, né? A oração, como eu disse, é uma comunhão, é uma comunicação com Deus, é entre você e Deus. O que Jesus recomendava, e pelo simples fato de quando você está só, você consegue se concentrar melhor, você consegue fazer com que seus pensamentos sejam melhor direcionados, né? Jesus, quando queria orar, ele se retirava, ele subia ao monte, ou ele saía de perto das pessoas e ficava só. Por quê? Porque você precisa de um certo silêncio, um silêncio externo e principalmente um silêncio interno, um silêncio da alma, para que você possa realmente entrar em comunhão com Deus. Mas não é proibido rezar diante de outras pessoas. É como o Júlio disse, ele não proibiu, ele simplesmente recomendou. É isso mesmo, Marcos. Muitas vezes nós poderemos fazer essa leitura e interpretar que nós não podemos fazer preces em pé, mas nós não devemos ser tão literais assim, não é mesmo? A questão aqui é se tivermos os propósitos egóicos, a intenção de aparecer. E na atitude de orar, nós vemos 2 caminhos, né? Nós poderemos ficar preocupados em usar palavras bonitas, em fazer uma prece longa, uma oração que a gente se preocupe com a forma e ela vai substituir a preocupação com o fundo, que é o mais importante. Então, o mais importante, o fundamental é a sinceridade, o sentimento que nós temos na hora de fazer essa prece, o exercício do autoconhecimento que ela nos proporciona, tudo isso é mais importante. Então, quando nós fazemos a prece com o sentimento, é uma forma mais profunda, que nos traz uma conexão com Deus e eleva a nossa alma. E se estivermos preocupados somente com o que as pessoas vão dizer, porque muitas vezes as pessoas dizem, nossa, como essa pessoa fala bem, como fala bonito. Então, isso desperta a atenção das pessoas, mas o mais importante não é isso. O importante é chamar o sentimento das pessoas, evocar uma boa vibração. E para isso, ela pode ser uma prece bem simples. Eu acho que a grande lição que Jesus nos deu aqui
é que não sejamos superficiais, não é mesmo, doutor Júlio? Perfeito, perfeito. Eu tenho a impressão que nesse texto, né, Jesus nos recomenda que nós não façamos como os hipócritas, ou que nós não usemos de hipocrisia quando nós falamos com Deus, né? Talvez a palavra que melhor substituiria essa palavra hipócrita seria a palavra fingimento. Não é? Não sejam fingidos, não é? Que é, na verdade, religiosamente falando, um sinônimo de hipocrisia, do ponto de vista religioso, eu digo, né? E como Marcos disse, Jesus justamente condenou esse tipo de atitude porque essas pessoas estão mais preocupadas em que os outros saibam que elas estão orando do que em verdadeiramente falar com Deus, entrar em contato com Deus. Elas estão mais intencionadas, não é? Em submeter as outras pessoas às suas palavras bonitas, do que justamente, na essência, ter sentimento de real encontro com Deus. Então, foi por esse motivo que Jesus condenou esse fingimento, essas pessoas fingidas, não é? Que, na verdade, estão pouco preocupadas com essa relação mais íntima com Deus, que é tão importante na vida de todos nós. Sim, é isso mesmo. Agora, Marcos, por que nas nossas preces nós não devemos pedir muito, falar muito? Eu acredito que nós devemos falar, a prece deve ser curta para que Deus se lembre o que nós estamos pedindo, né? Às vezes nós pedimos tanta coisa que os espíritos até se perdem em nossos pensamentos. Mas é interessante também, eu vou voltar um pouquinho na questão primeira que o Júlio disse, que o Júlio fez uma diferenciação muito interessante sobre a reza e a oração, e faltou a prece. Né? Então, como o doutor Júlio falou, a oração é verbalizar, é falar, né? A prece é repetição, a reza é repetição, e a prece, que vem do latim plex, quer dizer suplicar, pedir. Então, se nós vamos fazer uma prece, nós vamos pedir. Agora, nós não devemos pedir muito, porque nós já recebemos muito, né? Nós já temos muito. Nós temos que pedir aquilo que realmente é necessário. Agora, para isso, tem que haver sabedoria, né? Para nós entendermos o que nós precisamos realmente, daquilo que nos falta, é preciso um trabalho de consciência muito grande, né, Ivete? Né, Júlio? Você ter a consciência daquilo que realmente é necessário para alcançar, atingir os seus objetivos, é muito difícil. É o famoso conheça-te a ti mesmo, né? E isso normalmente nos falta. Então, se nós falamos muito, se nós pedimos muito, é porque nós ainda não entendemos o quanto nós ganhamos, né? Nós temos que realmente aprender a dar valor àquilo que nós já temos e não àquilo que nos falta. Mas nós, insistentemente, gostamos de olhar sempre para aquilo que nós não temos. É isso mesmo, Marcos. Se nós ficarmos repetindo as palavras com os lábios, mas muitas vezes poderemos estar distraídos daquilo que nós estamos fazendo, então isso não tem nenhum sentido. É uma mera repetição de palavras, como se nós fôssemos uma máquina. E às vezes a pessoa vai fazer uma prece antes da palestra e ela faz uma prece longa e pega, às vezes, uns 10 minutos da palestra. Daí o palestrante tem que terminar rápido. Então, antes de nós pedirmos, Deus já sabe tudo o que nós precisamos. E não é para nós pedirmos tudo e agradecer tudo e contar tudo. É só um esforço de sintonia. Não precisamos de fazer uma prece longa para criar essa sintonia. Então, a oração do Pai Nosso é perfeita,
Porque na primeira parte nós fazemos uma exaltação a Deus, uma glorificação. Quando expressamos essa reverência, nós estamos nos colocando no nosso lugar de pequenez. Então, seria como eu, criatura precária, necessitada, diante do Criador do universo, me coloco num lugar pequeno, reconheço a grandiosidade de Deus. Então, nós já começamos com o exercício da humildade. Já começamos a estabelecer uma sintonia com esse amor divino, com essa bondade, com essa misericórdia divina. E a segunda etapa é a etapa do pedido. E, por fim, vem o agradecimento. E eu acho também que é muito importante nós estarmos lembrando da meditação aqui também, porque nesses dias que nós estamos vendo muitas pessoas com ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado, nós vamos construir a capacidade de silenciar a nossa mente. Ninguém que nunca meditou vai sentar lá pela primeira vez e vai falar assim, eu meditei, meus pensamentos desapareceram. Isso não vai acontecer, porque isso é uma construção. É um exercício que nós vamos praticando dia a dia para conseguir silenciar a nossa mente. E nós estamos sendo convidados realmente nesses dias de pandemia, onde nós não vamos mais ficar podendo estar tão fora, né? É o momento de nos voltarmos para dentro e silenciar a nossa mente, porque a Joana de Ângeles diz que nós somos nobres e somos úteis quando nós falamos, mas nós somos verdadeiros gigantes quando nós sabemos fazer o silêncio mental. Não é verdade, doutor Júlio? Verdade, Vete. Enquanto você estava falando, né, eu estava pensando aqui, se a oração, uma pergunta que vale para nós três e para todo mundo, né, ela nos aproxima de Deus ou aproxima Deus de nós, não é? E essa questão, essa resposta, ela não é difícil, porque basta que nós analisemos, não é, o processo da oração e nós perceberemos que Deus, ele nunca se afasta de nós. Portanto, não é ele que se aproxima de nós. Somos nós que nos aproximamos dele, porque nós estamos sempre mergulhados em Deus. Quando nós estamos num processo, né, de falta de amor, de falta de esperança, de falta de fé, é como se nós estivéssemos assim, com uma roupa totalmente impermeável dentro da água. Nós não sentimos que a água está em torno de nós, não é? Quando nós oramos, é justamente isso que acontece. Nós despimos essa impermeabilidade e automaticamente sentimos a presença de Deus em nossa vida, que sempre esteve junto conosco. Então, por isso que eu acho que a oração nos faz nos aproximar de Deus, né? Então, quando nós oramos, nós não precisamos dizer assim, Senhor, vem até mim. Nós devemos dizer assim, Senhor, estou indo até ti, não é? Porque a modificação da nossa estrutura mental, da nossa estrutura emocional, né, da nossa vibração espiritual, é justamente como nós estivéssemos nos despindo desta roupa impermeável. E, a partir daí, sentindo a presença de Deus dentro de nós, não é? Se nós tivéssemos a verdadeira noção do que significa a oração na nossa vida, nós jamais iniciaríamos um dia sem fazer uma oração para nos preparar para esse dia. Nós jamais dormiríamos à noite sem agradecer a Deus pela presença dele em nossa vida e por tudo que ele fez por nós naquele dia. Mesmo aquilo que nos parece coisa ruim, né, que nos aconteceu durante o dia,
Agradeçamos a Deus pela experiência que coloca em prova a nossa força espiritual, não é? Se nós vivêssemos assim, se toda a humanidade vivesse assim, o mundo se transformaria de um dia para o outro. Mas é justamente por negligenciarmos essa relação com Deus é que nós criamos muito da situação em que nós estamos vendo na humanidade nos dias de hoje. É verdade, doutor Júlio. Eu acho que a gente precisava ser médium ostensivo e ter a vidência pelo menos um dia na nossa vida, porque nós iríamos ver quanto auxílio a gente recebe, como nós estamos amparados, como que os bons espíritos estão nos auxiliando em todos os momentos, e muitas vezes nós não percebemos, não sabemos e não temos essa consciência e não agradecemos por tudo isso também. Marcos, você gostaria de fazer uma colocação? Não, acho que foi dito já bastante coisa. Eu fico pensando de que maneira as nossas orações chegam até Deus, né? Será que nós ainda pensamos num Deus físico que tem ouvido para ouvir aquilo que nós falamos, né? Se nós achamos que é dessa maneira, talvez nós vamos ter dificuldade de entender como que uma oração pode funcionar em nossa vida. Eu tive, há muito tempo atrás, eu comecei a ver algumas pesquisas. Os Estados Unidos faz muita pesquisa sobre meditação, sobre oração, na questão orgânica, né? No que isso influencia no nosso organismo. E na faculdade de Thomas Jefferson, no estado da Pensilvânia, se eu não me engano, tem vários estudos sobre esse tema. E lá mostra que quando um sujeito entra em estado de oração profunda, quando ele atinge um certo estágio que lhe permite realmente a capacidade de esse contato com o alto, mesmo na oração e na meditação, o resultado é basicamente o mesmo. É a forma que isso afeta o mecanismo do nosso cérebro é muito, como é que eu diria? É muito, me fugiu aqui o termo agora, mas enfim, é muito interessante. O lobo central do nosso cérebro é totalmente transformado. E segundo essas pesquisas, há uma alteração muito grande no nosso organismo em relação à nossa resistência, né? Então, dizem essas pesquisas que quem ora mais, mas estamos falando aqui em oração num estágio bem aprofundado, tá? Quem tem essa consciência, quem consegue realmente entrar nesse estágio de oração não superficial, mas que entrega-se a essa situação, normalmente são pessoas que vivem mais. Olha que interessante, Júlia e Ivete. Pesquisa aponta que pessoas que oram mais profundamente vivem em torno de 7 a 10 anos a mais do que aqueles que não costumam orar. Isso não tem a ver com Deus, deixando bem claro, essas pesquisas, isso não é que Deus retribui com um tempo a mais de vida porque nós oramos a Ele. Isso tem a ver com a questão orgânica, o que a oração provoca em nosso organismo. Então, se nós somos capazes, através de um estágio de concentração tão grande, melhorar a nossa situação física, o que não seríamos capazes de fazer com o nosso lado espiritual, né? O que uma oração não traz de benefício, como o Júlio falou, para a questão espiritual, né? E como as nossas orações chegam até Deus? Eu aprendi com o Espiritismo que provavelmente os amigos espirituais, né, aqueles que olham por nós, que estão no plano espiritual, trabalhando a nosso favor, recebem esses pensamentos, porque pensamento é matéria, então esse pensamento chega até eles pelo fluido cósmico universal, eles recebem esses pensamentos e ali fazem o que for necessário para poder retribuir de alguma maneira com a nossa intenção de estar em comunhão com o alto. Então, como o Júlio disse, realmente a importância da oração em nossa vida ela é muito grande. Pena que nós ainda não temos a consciência do quão transformadora ela pode ser.
E as pesquisas mostram que a partir de 3 semanas que nós estamos fazendo a meditação, nós já temos essas alterações no nosso cérebro. Agora, doutor Júlio, por que nós devemos fazer esses pedidos se Deus já conhece as nossas necessidades? Muito bem, Ivete. Quando nós fazemos um pedido a Deus, né, ele sempre responde. Ele nunca fica em silêncio. Ele sempre toma uma atitude. É nós que muitas vezes não sabemos entender a resposta de Deus. Não é que nós fazemos a pergunta em português e ele responde em alemão, não é? É que a resposta é sempre em português. Mas mesmo sendo assim, nós não entendemos e às vezes fazemos questão de não entender a resposta de Deus. Porque em determinado momento você pede alguma coisa, é o que mais nós fazemos na oração, como o Marcos disse, é fazer pedidos, não é? Principalmente no momento atual que nós estamos vivendo, que é até legítimo fazer pedido de ajuda, não é? Porque a humanidade está precisando de ajuda, nós estamos precisando de ajuda, não é? Só que Deus sempre responde. E quais são as respostas básicas de Deus? Eu pedi alguma coisa, ele pode dizer, sim, aqui está, não é? E nós vamos ficar super felizes e reconheceremos que Deus escutou as nossas orações. Mas ele pode dizer também, aguarde um pouco, espera um pouco. Esse não é o momento propício para você receber isso. No momento posterior, se houver merecimento da sua parte, talvez eu possa atendê-lo. E não raras vezes, Deus diz não. Você não pode receber isso agora. Você não receberá isso. E é justamente esse não que nós não aceitamos por parte de Deus. Mas ele sabe, como a gente diz popularmente, né? Deus sabe o que faz. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe das conveniências para nós, espíritos. Não é? Qual é a minha inconveniência? Ter ou não ter? Receber ou não receber? Porque muitas vezes como é que um pai age em relação ao filho? O filho tem 13 anos de idade. Ele diz, pai, me dá uma motocicleta. Não é? Bem que alguns pais até dão, não é? Mas os pais conscientes, os pais lúcidos, conscientes de suas responsabilidades, dirão, não é o momento de você receber. Para outro filho, ele vai dizer assim, não, você nunca terá uma motocicleta, porque ele conhece a personalidade, o temperamento, o caráter do filho, não é? Então Deus nos conhece profundamente. Ele sabe o que nós precisamos, se nós precisamos e em que momento nós podemos receber. É assim que ele age conosco. Portanto, o que nós devemos fazer quando fazemos uma pedida a Deus é estarmos preparados para essas 3 respostas. E qualquer que seja ela, que nós sejamos gratos a Deus por ter feito o melhor para nós. Deus conhece as nossas necessidades, mas quando nós fazemos uma prece sincera, nós vamos nos abrir para receber a ajuda, que pode não ser do jeito que nós gostaríamos de receber, mas temos mais força, temos mais coragem para enfrentar as situações, mais paciência, mais resignação. E Jesus, que era Jesus, ele tirava momentos que ele pudesse estar mais reservado para orar. E se ele, com essa condição superior, fazia isso, imagine quanto nós precisamos fazer também, porque os espíritos dizem que, enquanto nós estamos encarnados, a única ligação que nós temos com o plano espiritual é a oração. E nós precisamos dela como uma forma
de nos prepararmos para tudo que nós vamos fazer, para todas as situações que enfrentamos na vida. Precisamos orar também pelas pessoas que estão desencarnadas, para ajudá-las nesse período que elas têm de adaptação. Então, a prece é sentida pelos espíritos onde quer que eles estejam, porque ela é transmitida pelo pensamento, como já foi dito. Esse pensamento que nós dirigimos a eles, nós precisamos, então, mentalizar todos os espíritos encarnados e desencarnados, principalmente nestes dias tão difíceis que nós estamos passando. Nós precisamos nos lembrar da prece. Agora, Marcos. Oi, sim? Não, eu só queria, desculpa interromper, eu só queria falar um negocinho aqui. Eu aprendi no Espiritismo que a prece, ou a intenção de prece, não é influenciar Deus, mas sim mudar a natureza daquele que a faz, né? No caso, mudar os nossos sentimentos, a nossa natureza. Não acreditar na eficácia da prece, não acreditar que algo pode ser mudado, é acreditar na lei do karma, né? Que tudo está escrito e que nada mais pode acontecer. E nós espíritas, nós não acreditamos nisso, né? Eu não posso mudar uma lei divina. Eu não posso pedir nas minhas preces a Deus que traga uma pessoa que desencarnou de volta à vida. Eu não vou conseguir isso. Mas como você disse, eu posso pedir para que ela seja bem atendida e sustentada no plano espiritual. E isso nós vamos conseguir. Então nós temos que entender o que nós podemos e o que nós devemos pedir. Eu posso pedir sabedoria, não é? Eu posso pedir bom senso, eu posso pedir um monte de coisa que, como o Júlio disse, eu vou ser atendido muitas vezes sem saber que eu fui acolhido por Deus, mas eu vou estar sendo atendido. Nós vamos estar sendo atendidos, né? Então, na verdade, a prece não é um comércio. Eu não troco nada com Deus ou com o plano espiritual ou com os amigos espirituais, né? Porque muitas vezes nós acostumamos dar algo em troca na nossa prece, nas nossas orações, né? Ah, se acontecer isso comigo, eu faço tal coisa. Estou falando aqui em promessas, algo nesse sentido. Não adianta eu comercializar com Deus, porque não é nesse sentido que existe a oração ou a prece, né? A prece, como eu disse, é uma troca, sim, é uma troca de sentimento mais nossa com Deus do que para Deus conosco. Ele nos atende naquilo que nós precisamos, como dizia Jesus no Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, não que seja feita a minha vontade. Então, pegando um gancho com isso que você disse, Marcos, se Deus criou leis eternas, tudo no universo obedece essas leis, como que as nossas súplicas podem mudar as coisas? Para mim? Ah, tá. Então, Ivete, como eu acabei de dizer, nós não vamos mudar as leis divinas, não tem como. Entendeu? Elas existem para o nosso bem, inclusive, para o nosso crescimento, para a nossa melhoria, né? Agora, eu posso pedir coisas que são viáveis ao plano espiritual e para o meu próprio crescimento, né? Nós não podemos esquecer que nós estamos aqui há muito tempo e vamos muito tempo além do que o nosso corpo físico. Então, muitas vezes eu não entendo, ou nós, né, não entendemos, porque nós estamos vivendo tal situação nessa encarnação, nessa reencarnação. Nós não compreendemos porque nós não lembramos daquilo que aconteceu no passado. Será que com uma prece, com uma oração, eu posso mudar a minha situação atual nessa reencarnação? Depende. Porque se eu tiver que passar por algo que seja bom para o meu crescimento, que seja bom para que eu me desenvolva, para que eu me torne um espírito melhor, eu vou passar por aquilo. Por quê? Porque aquilo, como o Júlio disse, nós temos que entender que isso é um atendimento à nossa súplica. Porque eu posso estar pedindo
para que aquela situação momentânea, que eu não entendo que ela é momentânea, mas que ela mude, se transforme, para que eu talvez não sofra. Porém, o entendimento divino é diferente. Ele está atendendo a minha súplica, fazendo com que eu passe por aquilo, para que eu me desenvolva, para que eu cresça, para que eu evolua. Só que esse entendimento é difícil para nós, porque nós não sabemos o que fizemos antes, não temos essa consciência na atual reencarnação, não sabemos o porquê que as coisas estão acontecendo, mas o fato é que elas devem acontecer. Agora, eu posso mudar algumas coisas, sim, através do meu trabalho, através do meu entendimento e através da maneira que eu ajo nessa reencarnação. Temos várias histórias dentro do Espiritismo, dentro da literatura espírita, que contam algumas mudanças de trajetória em determinada reencarnação, né? E provavelmente a oração, a prece, ajudou muito na conscientização daquele que precisava, naquele momento, entender o que estava acontecendo naquela nova existência e mudar a sua atitude, mudar as suas atitudes, né? Então, é uma maneira de ser atendido. Doutor Júlio, quer complementar? Gostaria sim, Ivete. Muitas vezes nós achamos que existem fórmulas para a oração, que Deus só entende determinada linguagem, não é? Mas não é bem assim que acontece. Deus, muitas vezes, naquilo que nós não enxergamos uma oração, uma prece, ele entende isso como uma aproximação dele. Há poucos dias, um amigo que está com um filho passando uma grande dificuldade de saúde, disse assim: olha, eu tive uma conversa muito séria com Deus. Eu não acho justo o que está acontecendo com meu filho. Esse foi o teor da conversa dele com Deus. Não é? Por quê? Por que ele está fazendo isso com o meu filho? Não é justo, é muito doloroso para mim, para toda a família e principalmente para o meu filho, que tem consciência de tudo isso. Aí eu perguntei para ele: em que aconteceu depois que você teve essa conversa muito franca com Deus? Ele disse assim: meu filho melhorou. Eu falei: olha, como ele não é uma pessoa muito dada à religião formal, a religião forma que nós somos, eu disse assim para ele: olha, essa foi a sua forma de oração. Você acha que Deus ficou magoado com você porque você falou dessa forma com ele? Não. Ele compreendeu você, né, como um pai legítimo que se preocupa com o seu filho. Ele entendeu nas suas palavras a expressão de amor que você tem com o seu filho. Ele entendeu nas suas palavras a dor genuína de um pai que vê o filho sofrer. Então, isso foi uma oração e é por isso que você foi atendido, né? Então, nós precisamos ampliar o nosso entendimento, né, a respeito da oração, porque nós estamos acostumados no passado, nas religiões tradicionais, nas religiões do passado, a que nós devemos ter uma fórmula para falar com Deus, né? Como se Deus só nos entendesse daquele jeito, quando, na verdade, muitas vezes, ele entende a intenção nossa em determinado diálogo com ele. Isso mesmo, doutor Júlio, nós precisamos ampliar nossa forma de entender, porque Deus não vai alterar as suas leis, mas Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, existem situações que nós devemos nos esforçar para mudar, e dentro dos nossos merecimentos, Deus pode atender as nossas preces. Eu me lembro do Divaldo, né, que ele conta que teve uma parada cardíaca uma vez e desprendeu do seu corpo. E nesse desprendimento ele se encontrou com a sua mãe
desencarnada e pediu para ela conversar com os espíritos superiores, pedindo mais um tempo aqui, porque ele tinha muitos projetos. Ele pediu pelo menos mais uns 10 anos para ele poder desenvolver tudo que ele gostaria, né? E pelo seu merecimento foi concedido uma moratória, mas depois apareceu um espírito e disse: Divaldo, você não é nada inteligente. Quando você for pedir alguma coisa para Deus, você tem que pedir muito, porque se naquele dia Deus estiver de mau humor, ele vai cortar pela metade e assim, mesmo assim, você vai acabar recebendo bastante. E daí ele brincou, contando também uma história de um homem que se dirigiu a Deus e perguntou: Deus, eu não entendo de eternidade, mas quanto vale para ti 1 milhão de anos? E aí Deus respondeu: 1 milhão de anos vale 1 segundo. E 1 milhão de dólares? Deus respondeu: 1 milhão de dólares vale 1 centavo. Daí o homem disse: dá-me 1 centavo. E Deus respondeu: espere 1 segundo. Bom, mas por que nós não devemos orar alimentando mágoas das pessoas? Gostaria de falar, Marcos? Sim. Isso é o básico que nós aprendemos com Jesus e também dentro do Espiritismo, né? A mágoa é uma maneira que você tem de tomar uma dose de veneno por dia e esperar que o outro morra, né? Tudo quanto é ressentimento que nós guardamos dentro de nós, e a mágoa está incluída neles, nos faz mal. Só faz mal a nós mesmos, aliás, né? Não faz mal ao outro a quem nós enviamos esses sentimentos, mas sim a nós mesmos. Então, como é que eu posso entrar em comunhão com o divino, com o alto, com o coração cheio de mágoa, de raiva e outros sentimentos que são ruins? Não tem como. Né? Se não tem como é que eu vou... Quando eu vou falar com o meu pai, estou falando do meu pai físico, meu pai aqui encarnado, se eu vou conversar com meu pai com o coração cheio de mágoa, cheio de ressentimentos, é óbvio que eu não vou ter um diálogo com ele agradável. Né? E eu nem vou conseguir falar para ele as coisas que seriam necessárias numa conversa, porque eu já vou provavelmente desfilar essas mágoas, esses ressentimentos em meu vocabulário. Porém, se eu deixar de lado, né, todos esses ressentimentos e sim colocar em prática o oposto a eles, provavelmente eu vou conseguir um diálogo com o meu pai. Se aqui na Terra, encarnado é assim, quanto mais com Deus, com o divino, né? Eu não posso ter um diálogo justo e honesto com Deus, guardando ressentimento e raiva do próximo. Não tem como isso, né? Eu acredito que o hábito de falar com Deus transforma a maneira que eu falo com o próximo, né? Então, quando eu converso com Deus, e a oração é essa maneira, é uma maneira de falar com Deus. Quando eu converso com Deus com o coração livre desses sentimentos, provavelmente eu me liberto também para falar com o próximo. Então, é um exercício em que nós temos que aprender a ficarmos livres de qualquer ressentimento, mágoa ou outra coisa que pode nos atrapalhar. Doutor Júlio, tem algo a complementar? Sim, aproveitando a linha que o Marcos estava falando, né? Eu lembro que na questão anterior eu falava que a oração é um processo que nos impulsiona em busca de Deus, não é? Nos leva à integralização com o Criador e com toda a sua criação, não é? Mas quando nós estamos com mágoa de alguém, né, com o pensamento voltado para pensamentos negativos, né,
É como se nós estivéssemos tentando correr em direção a Deus, mas estivéssemos com uma corda amarrada na cintura que nos puxasse para trás. Não é? Então, a mágoa é essa corda que nos impede de ir em busca na direção de Deus, né? De ir ao encontro de Deus. Então, quando a gente vai orar, ó, o primeiro passo, né, antes de ir até Deus, é pensar no motivo da nossa mágoa. Por que eu estou magoado com a situação? Por que eu estou magoado com tal pessoa? Né? E quando nós administramos bem esse pensamento e esse sentimento negativo em relação a outras pessoas, nos libertamos, nós já iniciaremos automaticamente a nossa oração. Porque nos libertar da mágoa é automaticamente nos aproximarmos de Deus. Então, o processo da oração já começa ali, né? Muitas vezes nós ficamos dias alimentando, curtindo aquela mágoa, né? E basta um momento de oração, um momento de compreensão melhor da vida, e nós estaremos nos libertando de tudo aquilo ali, que nos faz sofrer, e como nós já dissemos, o Marcos disse, que nos afasta de Deus. É isso mesmo. E para que a nossa prece alcance o Pai, é necessário o nosso coração. E esse coração precisa estar livre de qualquer mágoa, de rancor contra o nosso próximo. Nós precisamos nos colocar humildes e submissos perante Deus, que é o nosso Pai amoroso e quer ver todos os seus filhos unidos como irmãos. Porque nenhum pai e nenhuma mãe gostaria de ver os seus filhos brigando, se batendo, discutindo. Todos querem ver os seus filhos se dando bem, cooperando mutuamente. E assim também é Deus. E agora o Marcos poderia responder para nós por que não é justo acusar a Deus se ele não atende às nossas súplicas? Sim. Só voltando um pouquinho à questão passada, eu lembrei de uma passagem de Gandhi, que ele dizia que a prece, né, a oração, é a respiração da alma. É igual um corpo que se lava todos os dias, ele não fica sujo. Quando você não realiza a prece, você se torna impuro, quer dizer, você não limpa o seu corpo, né? Você não limpa o seu espírito, melhor dizendo. Muito interessante a visão do hindu sobre a relação com a oração. Vai bem dentro daquilo que Jesus ensinava, né? Quando você estiver de frente ao altar, né? Desfaça dos seus sentimentos ruins, leve lá, perdoe primeiro e depois volte ao altar e faça a sua oferenda. Então, em relação à sua pergunta, né? Quem diz que nossas súplicas não mudaram alguma coisa, não foram atendidas, né? Nós não sabemos. Nós não temos o entendimento, né? Primeiro, nós não temos nem o entendimento para pedir. Nós pedimos coisas que muitas vezes não são nem úteis, e não vão ser úteis para nós, né? Como eu disse antes, basta um momento de dor em nossa vida que nós já culpamos o outro, ou até mesmo muitas vezes culpamos a Deus, e esquecemos de assumir a própria culpa que temos dentro daquela situação. Então nós queremos nos livrar rapidamente das máculas, daquilo que momentaneamente nos faz sofrer. E aí pedimos coisas que para nós muitas vezes, como eu disse antes, serão inúteis. Então, como nós sabemos que as nossas súplicas não foram pedidas e que a situação não mudou? Nós não sabemos, nós não entendemos isso. Muitas vezes as situações mudam de acordo com as nossas necessidades, não da maneira como nós gostaríamos que elas mudassem, né? E o universo está em mudança constantemente, o mundo está em mudança constantemente. Nós é que não percebemos isso. A mudança ela acontece em todos os segundos, em todos os momentos, né? Nós que não temos a capacidade de entendê-lo. Sim, Deus sempre atende os nossos pedidos, desde que eles sejam feitos de acordo com a nossa real necessidade e o nosso merecimento. E na medida em que os nossos
pedidos não estejam visando apenas a satisfação dos nossos caprichos, de futilidades. Então, a ajuda divina sempre vem, a ajuda de Deus sempre vem. Mas a gente precisa também saber nos ajudar a nós mesmos, porque Deus sabe o que é melhor para nós, e Ele sabe o que é o melhor para o nosso bem. Tem até uma reflexão, né, que diz assim, que não recebi nada do que pedi. Pedi para ser forte, mas Deus me fez fraco para eu aprender a ser humilde. Eu pedi a riqueza e Ele me deixou pobre para eu aprender a não ser egoísta. E no final, diz assim, não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo o que eu precisava. E porque muitas vezes o efeito da prece não é percebido, não é imediato, mas é eficaz, porque nós somos atendidos conforme as nossas necessidades reais e não de acordo com aquilo que nós desejamos, não é verdade, doutor Júlio? É verdade, Ivete. Nós precisamos entender que para que a gente obtenha alguma coisa também, nós precisamos fazer a nossa parte. Muitas vezes, uma mãe pede para um filho para que ele vá bem no vestibular, para que ele vá bem no concurso que ele vai fazer, não é? Mas, mesmo ela pedindo, o destino já está traçado. O que eu quero dizer com isso? Na medida em que essa criança, na medida em que esse jovem estudou de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo foi para as baladas, e que ao mesmo tempo existe 2.000 pessoas concorrentes estudando inclusive sexta, sábado e domingo, será que nós temos direito de pedir a Deus, né, que ajude meu filho a passar em detrimento de outros que se sacrificaram mais, que sacrificaram seus desejos, sacrificaram suas festas, sacrificaram seus encontros, né, e viciaram no livro, não é verdade? Então, muitas vezes a gente pede, mas a gente não fez a nossa parte. Pedimos para nós ou pedimos para alguém, não é? Agora, na medida que você trabalhou, que você fez a sua parte, aí sim, Senhor, eu fiz o que eu pude, agora me ajude. E mesmo assim, se Deus disser não, que você não passar no concurso, por exemplo, aceite que isso é melhor para você, não é? Apesar de você ter feito o melhor que você poderia fazer. Isso mesmo. Agora nós já estamos indo para o final do nosso programa. Marcos, você gostaria de fazer as suas considerações finais? Eu estava lembrando aqui, enquanto o Júlio falava, se eu não me engano, é de Chico Xavier essa frase, que ele dizia, enquanto oras, vai fazendo. Né? Então, não adianta, assim, a oração ela é muito importante em nossa vida, nós não temos dúvida, como nós ressaltamos o programa inteiro. Mas a fé sem obras ela é morta, né? Então não adianta eu cruzar os braços, pedir a Deus e aos amigos do plano espiritual um monte de coisa, se eu não colaborar, né? Se ajuda, que o céu te ajudará, né? Esse ditado é popular, é antigo, mas é sábio. Então, ressaltar novamente a importância da oração, o costume, a reclusão, estou dizendo reclusão interior, tá? O íntimo, se libertar de todos os sentimentos ruins para entrar nessa comunhão com Deus, ela é importantíssima em nossa vida. Mas nada acontece se a gente não colaborar, né? E não entender as respostas que nós recebemos do divino. Né? Então, que a sabedoria faça parte do nosso dia a dia para que nós possamos entender, na realidade, aquilo que nós precisamos e aquilo que nos faz realmente sermos pessoas melhores. Sim, porque toda oração chega a Deus, não importa o local que essa oração é feita, a forma, desde que ela seja feita com a sinceridade, a humildade, que parta de um coração que esteja predisposto ao perdão,
essa oração com certeza será ouvida. Doutor Júlio, poderia fazer a prece final, por favor? Posso sim. Até contrariando aquilo que a gente discutiu na noite de hoje, eu gostaria de fazer uma oração, que é uma oração que já existe escrita, né? Que eu vou lê-la, porque eu não tenho de memória, mas que eu acho uma oração belíssima. É a prece de Cáritas. E gostaria de dedicar essa prece a todos os nossos ouvintes, nossos internautas, né? E principalmente aquelas pessoas que nesse momento estão passando pela experiência, né, da doença que se alastrou, ou que tem algum familiar, não é? Então vamos fazer a nossa oração pensando nessas pessoas, para que Deus fortaleça essas pessoas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a sua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa imagem. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós agradecemos pela participação de todos que estiveram até agora conosco. Semana que vem estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus. Muita paz. Boa noite.